Bom, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me vendo aí. Aqui é o Ragnar e vou ajudar vocês hoje com um tutorial que eu já vinha prometido há um certo tempo, principalmente o pessoal lá da loja, que tem muita dúvida com relação a, ao Xbox 360, principalmente com relação aos seus destravamentos. Parece até ironia. Realmente, estamos em 2019, o console praticamente já está indo pro buraco. Ele está indo pro buraco. Acabei com seus sonhos, né? Mas a nova geração agora já está batendo a porta e o Xbox 360 está com seus dias contados. Mas, entre aspas, vamos aí para tentar trazer o bichinho um pouco de volta para a realidade. A questão é o seguinte, o Xbox 360 ele tem vários tipos de destravam. E a maioria dos questionamentos que eu recebo lá na loja de clientes, colegas e amigos, pessoal que está querendo entrar agora no mundo dos games e tem o Xbox como a primeira opção, ele meio que tipo é um tabu na cabeça de muita gente por conta desses destravamentos. Ninguém entende direito porque, por exemplo, os jogos não funcionam 100%. Tem jogo que pega, tem jogo que não pega. O cara fica pensando que é viadagem do videogame, ou é o técnico que tá pior, ou porque é uma porcaria mesmo, e fica nessa, e todo mundo com dor de cabeça. Então, tipo, o que é que eu vou tentar fazer aqui no tutorial? Eu vou tentar resumir e tentar explicar de uma maneira prática e esclarecer as dúvidas com relação a esses destravamentos. Não só o procedimento, assim em si, do hardware ou do software, como também como é que ele realmente funciona na prática. E qual dos dois principais são os melhores. Porque mesmo que ele tenha dois tipos de destravamento que todo mundo fala, mas as variações desses destravamentos em linguagem técnica são destravamentos diferentes, entendeu? E aí eu vou tentar explicar aí como é que eles funcionam realmente na prática. Bom, primeiro eu vou trazer um pouquinho da memória aí de vocês, os modelos de Xbox 360, porque muita gente acredita que o Xbox 360 é um só e pronto. É tudo igual. Eu escuto muito isso na loja, e tanto de clientes, de amigos, de conhecidos, de gente que até mesmo se diz conhecedor de videogame. Mas para esclarecer, porque ninguém nasceu sabendo, eu vou demonstrar aí para você. Que a questão é o seguinte, isso aí é quase um modus operandi das marcas de videogames mais famosas, Sony, Microsoft, ou até mesmo a Nintendo. Cada modelo vai recebendo, como posso dizer assim, melhorias ao decorrer do tempo. E essas melhorias são as suas classificações de modelos. E eles influem diretamente no destravamento. Eu vou trazer aí primeiro, para vocês botarem na tela, o modelo do Xbox Arcade, que muitos chamam aí de FAT, porque ele era maior, realmente o bicho parecia um tijolo, e ele tinha algumas particularidades com relação a encaixe para memory card, nessa época ainda eu usava, e seu HD, que ficava na tampa superior. O limite do HD, se eu não me engano, é a 120 GB, mas caso tenha algum modelo específico aí, vocês colocam aí nos comentários aí, tá? Eu não sou conhecedor de tudo não. Mas até onde eu vou, o meu conhecimento, até 120 GB. O segundo modelo foi o mais popular, que até hoje é o que você mais encontra no mercado, que é o Xbox Slim. Ele consistia com um sensor na tampa superior, quer dizer, no drive. O seu HD ele podia ser encaixado na tampa inferior, com um pequeno suportezinho que você acionava. O botão esférico, que dá, digamos assim, a maior referência ao próprio. E aqui é onde todos os destravamentos se popularizaram. O terceiro e último foi o modelo Super Slim, que é o modelo mais atualizado, entre aspas, né? Sua fabricação se encerrou em 2016 e daí vou mencionar até uma pegadinha que a Microsoft fez com a galera aí da sul-americana e que gosta de destravamento com relação a esse modelo.
foi o último modelo. Ele é muito mais minimizado aí na sua arquitetura e a tecnologia dele é muito melhor, como todo último modelo de toda a geração. Beleza? Então, para vocês terem um entendimento mais ou menos do que eu estou falando com os Xbox. Aí, Wagner, o que é que tem a ver os modelos Xbox no destravamento? Tudo. Praticamente os modelos é que vão determinar se o destravamento vai ser eficiente ou uma porcaria. Entendeu? E aí eu vou tirar até alguns mitos com relação aos dois destraves com respectivo a cada modelo. Então, o vídeo esse primeiro vai ficar um pouco extenso, mas eu prometo que nos outros vídeos posteriores a esse mesmo assunto eu vou tentar ser um pouco mais direto, beleza? Mas esse, por ser introdução, tem que ser maior mesmo, então não reclame. Se querem aprender a porcaria, fiquem aí até o final, deixe de frescura. Então, tipo, os modelos de destrave são o seguinte: eles consistiam em dois modelos oficiais, que é o que todo mundo comenta e conhece aí, através assim da maioria das pessoas, que é o RGH, e nas versões do arcade, por exemplo, é chamado de JTAG. Mas é a mesma porcaria, não muda nada, entendeu? Só a questão das peças que ficaram aperfeiçoadas, mas a ideia é a mesma. E o LTU, ou LT 3.0. Bem, como é que eu posso dizer? Primeiro eu vou dar uma ideia aí mais ou menos do que cada um consiste. O RGH, ou JTAG, ele fazia com que o seu aparelho enxergasse os jogos dentro do HD. Porque ainda é um tabu pra galera que ainda acha que o Xbox e o PS3, PS4 e o One são videogames. Eles estão meio que longe disso. Na denominação técnica eles são computadores, só que com uma finalidade única. Entendeu? Então, tipo, a ideia do RGH foi essa brecha, fazer com que o computador funcione como um computador. Parece ironia, mas essa foi a ideia da mente brilhante que descobriu esse destrave. Então, ele faz com que os jogos sejam lidos direto da unidade de disco rígido, ou seja, o HD, que é onde ele vai funcionar 100%, ou seja, melhor. E também podia utilizar um dispositivo externo, como um HD externo, ou até mesmo um pendrive. Dá para fazer no pendrive, só que é muito mais cabuloso e se você realmente for fazer isso aí, pode ter certeza que você vai fazer o seu técnico ficar com muita raiva. Mas é possível sim. Então, tipo, o RGH consiste nessa ideia. Eu vou fazer com que os jogos funcionem dentro do HD. E aí, por ser um software instalado no HD, o seu tempo de funcionamento vai ser muito mais rápido, ele vai ter, vai ter menos bugs, menos crashes e não vai ter aquela porcaria de dizer que o disco está arranhado ou sujo. Entendeu? Você vai ter menos chance de ter dor de cabeça com o RGH. Para mim, na minha humilde opinião, é o melhor destravamento dessa máquina. Mas tem suas diferenças, eu vou explicar mais ao decorrer. Já o LTU ele consiste numa coisa um pouco mais dinâmica e mais conhecida aí da galera que gosta de pirataria. Que ele faz com que o destrave enxergue aquelas mídiazinhas genéricas que você está acostumado a ver aí em estabelecimentos comerciais comuns. Entendeu? Você faz a gravação, compra o seu discozinho pirata e ele roda normalmente. Indo para uma parte mais profunda nas diferenças entre esses destraves, que praticamente se resumem dessa maneira, o RGH, por ser um procedimento totalmente direto à placa, eu vou demonstrar aí para vocês, aí eu vou mostrar aí na tela algumas placas, eu vou mostrar o início do procedimento. Podem ver aí na tela que o RGH ele é feito de uma maneira mais delicada, mais artesanal. Consiste em você imitar o boot inicial do sistema da Microsoft, sendo que ele vai ser alternado para uma NAND reescrita. Eu estou simplificando aí para os leigos, tá? Então técnicos não enchem o meu saco, tá? Então, um dia depois eu faço uma porcaria de um vídeo todo denominado com particularidade técnica. Mas eu estou explicando para a galera que não tá com saco para aprender isso. Ou só é curioso mesmo. Então, perdoe aí a denominação chula. Então, a questão é o seguinte.
Esse boot inicial, ele é meio que tapeado por uma NAND reescrita. A NAND, digamos aí que seria aí o como posso dizer assim, o chip primordial da placa do Xbox. É onde está todas as informações predominantes do Xbox. Então, o que eu faço? Eu reescrevo essa NAND através de diversos procedimentozinhos, tanto de software quanto de hardware. Tanto que o conjunto de soldas vai fazer com que eu tenha acesso a essa NAND. E aí eu vou reescrever esse sistema. E aí ele vai meio que tapear o boot inicial. E daí entra uma das particularidades do RGH. Eu vou até interromper aqui para dizer essa particularidade para que vocês entendam. O RGH, ele não vai conseguir ter o mesmo boot inicial que um aparelho convencional, ou seja, um aparelho travado, um aparelho DLT ou LTU. Ele vai ter um boot aí que vai variar entre 30 até 1 minuto, de 30 segundos até 1 minuto. Isso é totalmente normal para o aparelho. E o que vai fazer com que esse boot seja lento? Aí entra a questão da historiazinha dos aparelhos. A versão do seu modelo. Entendeu? Tá vendo porque não é um único 360 e não é a mesma porcaria para todos? Pronto. O modelo arcade, obviamente, foi o primeiro. Você vai ter um boot inicial muito mais lento. No Slim, você vai ter um meio termo. Entendeu? E o Super Slim, provavelmente o mais rápido. Alguns técnicos evitam dizer essas particularidades para que o cliente não fique enchendo o saco dele, ligando para ele o tempo todo, pedindo: ah, mas meu boot leva quase 2 minutos, por que tá acontecendo? Não é só isso não, tá? Não é só isso. Existe também outras particularidades que também levam um boot inicial ser lento. Mas em si, o RGH ele consiste nisso, tá? Tanto que o apelido inicial do RGH não era nem RGH, era Reset Glitch. Esse era o procedimento. A gente fazia com que ele resetasse o boot inicial original do Xbox e puxasse o chip pirata do RGH. Eu vou mostrar aí na tela para vocês um chip pirata do RGH, para vocês terem uma ideia mais ou menos como ele era. Amarelinho é a versão mais atual. Ah, Ragnar, mas esse aí não é o procedimento, não é o suporte do RGH desde o início. Não é, é o mais atual. Esse suportezinho aqui, tipo, facilitou a vida dos técnicos que querem fazer esse procedimento. Ele é conhecido como ponto fixo. Ele já tem as unidadezinhas já determinadas e aí você faz as soldas praticamente já diretas. Tem uma pequena agulha que fica aqui, que ela vai ficar colada às esferas e aí ela faz esse boot inicial acontecer. Tanto que se você aproximar o seu ouvido do Xbox durante o início do boot do RGH, você vai ver ele tentando, como se estivesse dando cliques para tentar dar esse boot inicial. E quando ele consegue, aí ele entra no sistema do Xbox. Beleza? Então esse é o procedimento de maneira direta aí para a maioria. O procedimento não é o mesmo. Ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo. Nos modelos mais antigos não tinha essas vantagens aí, tanto que depois futuramente eu vou colocar aí passo a passo desse procedimento físico com a máquina aberta mesmo, para que vocês conheçam e aí entendam mais ou menos por que o técnico pede muitos dias para poder fazer essa porcaria. E se o cara é expert e consegue fazer isso aí de maneira rápida e direta, parabéns para você. Mas se eu quero fazer um serviço bem feito, leva um tempinho, beleza? E aí, questão é o seguinte: vamos para o outro destrave, o LTU. O LTU, ele é meio que um pedaço do procedimento aí do RGH. Então, tipo, o cara geralmente faz o RGH e escolhe fazer o LTU. E não termina o RGH. Tá meio embaralhado a cabeça de vocês, mas eu vou tentar iluminar aí um pouco. A questão é o seguinte: eu vou mostrar aí na tela um modelo de placa para que vocês tenham uma ideia mais ou menos aí passo a passo. Bom, toda essa maracutaia que você faz aí na placa do Xbox, tudo consiste no procedimento de reescrever a NAND e meio que conseguir mexer um pouco na memória flash do aparelho, para que você possa fazer esse procedimento, beleza? A NAND, ela tem várias variações, e essas variações são determinadas, novamente, eu puxo aí um pouco da história do Xbox,
são determinadas pelos seus modelos, que foram aperfeiçoados ao longo do tempo. E depois eu vou explicar a pegadinha aí dos modelos 2015 e 2016. Então, tipo, essas variações de NAND é o que vão determinar o tipo de versão de LTU que você vai ter na sua máquina. Porque você pensa, eu vou fazer o destravamento do LTU e ele vai pegar qualquer jogo pirata. Não, meu caro, não funciona desse jeito. E é por isso que endoida tanto a cabeça aí da galera que tem o Xbox. Alguns acreditam que o destravamento apenas precisa ser feito e acabou, eu jogo qualquer porcaria e ponto final. E não é assim. O destravamento, variado por esses modelos de LAN, eles vão poder ser reescritos e aí aquelas versões de chip do LTU vão poder ser colocadas. Eu vou colocar um chip de LTU aí para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é o dito cujo. Está aí demonstrado na tela um chip de LTU. Esse aí é 2.0. A questão é o seguinte, nas versões mais antigas, esse chip ele era diferente, era mais simples, e ele tinha aí umas versões do LTU 1.0, 2.0. Por exemplo, um modelo arcade, eu vou dar uma simplificação para vocês, ele não consegue enxergar as versões do chip 3.0 em diante. O LTU em si ele já tinha essa versão 3.0 e o LT 3.0 posterior. Ele não conseguia enxergar essas coisas. Já o Slim conseguia. E até as versões 3.0. E daí a ideia de que alguns modelos arcade não conseguem jogar todos os jogos. Assim, sim, Ragnar, mas como assim? Os jogos não são diferentes? Não. Assim que eu encerrar esse ponto aqui, eu vou passar para essa questão das mídias e vocês vão compreender bem onde eu quero chegar. Pronto. Nessa questão do chip LTU, eu vou demonstrar aí na tela para vocês. Ele fica no drive, na unidade de leitura. Então, tipo, o chip em si, a versão LTU 2.0, ou LTU, como vocês provavelmente podem dizer, ele tem uma particularidade muito parecida com a NAND BIOS, aquela que guarda os dados primordiais do setup do Xbox, onde está atrelada ao software kernel, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aí. Então, essas informações, o que é que faz o procedimento? A gente meio que faz um tapia. A gente faz o download dessa versão da BIOS, ou da NAND, e aí a gente grava isso para essa versão pirata que a gente duplicou no chip. E aí a gente faz meio que esse clone, e aí eu aperfeiçoo ele para o sistema de leitura 3.0. É assim que uma das maiores particularidades entre esses dois destraves acontece. Porque o RGH você fica meio que impossibilitado de ter acesso à live. E já o LTU e o LT 3.0 você pode. Porque já que a gente não está fazendo um procedimento direto no processador e direto na NAND, a gente não vai inviabilizar o acesso. E aí o LTU vai conseguir imitar esse acesso e você vai ter acesso direto à live. Por isso que os Xbox LTU se mantêm na sua originalidade com o mesmo sistema do Windows e ao mesmo tempo você tem acesso à live. Mas aí esse é o mais interessante. Mas fique ciente de uma coisa, isso não inviabiliza as suas chances de ser banido não, tá? Isso aí só não aconteceu ainda porque a Microsoft meio que deixou isso, tá passando pano. Houve uma época em que ela fez uma verdadeira caça às bruxas. Então quem já é jogador antigo sabe muito bem dessas essa caça às bruxas, desculpa aí, que aconteceu no modelo do Slim, quando esse destravamento meio que se aperfeiçoou. Então a Microsoft foi tão maligna nessa época que ela chegou até a queimar HD. Ela inviabilizou o uso total. Foi até processada por isso. Mas, para você ter uma ciência de que os caras meio que compactuam com o destravamento. Entendeu? E também a questão é a seguinte. Você vai ter acesso aí à live, tudo, você vai poder fazer aí as suas atualizações de kernel diretamente com o software. O jogo não pega, você vai lá, puxa aquela atualização, o videogame faz isso sozinho.
através do LTU. O RGH já não meio que é inviabilizado você fazer isso. Mas não é que é impossível, você vai poder fazer isso, só que de maneira manual, com o seu técnico, de preferência o cara que fez o procedimento, viu? Porque é muito chato um técnico pegar uma coisa que o outro já fez, se o cara fez errado, aí fica aquela coisa, entendeu? Aí entra conflito ético. Então, é bom que vocês façam com o mesmo cara que fez o procedimento, beleza? Então, as atualizações de kernel e da própria NAND e até dos jogos em si mesmo, você vai ter que fazer isso de maneira meio que periódica. Mas já que o Xbox já está indo pro buraco e o último lançamento realmente oficial do Xbox foi o FIFA 19, então é questão mesmo de aparelhos antigos que ainda não foram atualizados. Praticamente quando você recebe a última atualização do kernel, meio que não precisa se preocupar não, vai rodar tudo. Mas aí vem a denominação que eu falei para vocês, entendeu? O LTU, já que ele consiste nesse procedimento de leitura do drive, aí eu já vou puxar agora para a questão das mídias, que é onde está a maior dúvida da galera. Pronto. As versões do LTU mais atuais, elas fazem com que a mídia possa ser gravada de maneira integral. Agora eu vou definir para vocês a maior particularidade do LTU e do LT 3.0. Meio que vou reiniciar aqui um pouco da explicação para que vocês possam entender de maneira um pouco mais clara. Principalmente com relação às mídias. Pronto. O Xbox 360 ele utiliza mídias dupla face, ou seja, DL ou RDL, aí como vocês encontrarem nas denominações. Essas mídias são conhecidas dual layers. As dual layers elas têm 8.5 GB de espaço. Mais ou menos isso aí. Tem algumas 8.4, 8.3, mas em si, generalizando tudo, 8.5. A questão é o seguinte, os jogos do Xbox 360, eles são divididos em duas classificações. Grave aí bem essas classificações, que são o XGD2 e o XGD3. O XGD2, ele consiste naqueles jogos que não chegam nem perto de conseguir a capacidade integral da mídia. Ou seja, eles são abaixo desses 8 GB. Às vezes chegam até 6, 5, até 4, dependendo do jogo. Mas, peraí, não quer dizer que ele vá gravar na mídia, na metade da mídia ou coisas do tipo, tá? Não é assim que funciona. Ele vai gravar de maneira padrão, normalmente. Mas eu vou mostrar aí na tela para vocês o DVD como é que ele fica. A linha de gravação, beleza? A linha de gravação fica aqui. E aí vem a particularidade do LTU. O LTU, ele não consegue enxergar a linha de gravação além dessa faixa. Que aí vem a particularidade do XGD3. XGD3 seriam jogos que ultrapassam a linha de gravação. Ou seja, não é só aquele jogo que vai ocupar a mídia inteira. É aquele jogo que ultrapassa 8.5. Ele ultrapassa o tamanho da mídia. Essas mídias são chamadas mídias overboard. Essas mídias têm além da linha da gravação. Pode prestar atenção aqui, que eu denominei aqui a faixa lá no finalzinho. Os chips do LTU configuram a linha de comando do canhão laser do drive, a leitura do drive. E aí ele não consegue chegar no fim da dimensão da mídia. E aí ele dá aquela mensagenzinha na sua tela: impossível ler o disco, ou disco sujo ou arranhado. Ah, Ragnar, mas a questão é o seguinte, bicho, como é que isso acontece? Isso aí o problema é da mídia, isso aí é o problema do LTU, é só o LT 3.0 e tal. Ó, se a sua mente está um pouco confusa, eu vou tentar esclarecer um pouco. E isso tudo vai determinar pelos modelos do Xbox. O chip LTU mais atual, ele vai terminar com a denominação LT 3.0, ele vai alcançar o seu LT 3.0 e ele vai ser capaz de enxergar essas linhas de gravações do XGD3. Porém, entra aí essa particularidade, e a particularidade vai pelos modelos. A versão do chip mais atual, LT 3.0, não funciona adequadamente nos modelos anteriores do Xbox, principalmente no arcade. No arcade ele não consegue enxergar, ele não consegue funcionar adequadamente. Os seus modelos de NAND e até modelos de placa não comportam a tecnologia desses chips atuais.
Ou seja, a arquitetura física do seu Xbox não vai viabilizar o melhor destravamento do LTU. Entenderam? Então, para quem tem um modelo arcade, geralmente eu recomendo aí o RGH. O RGH não tem viadagem, não tem frescura, chega a qualquer jogo. Então, tipo, a questão é o seguinte: o modelo Slim, ele, digamos, seria um modelo meia boca. Ele vai conseguir enxergar a maioria aí dos seus chips LTU e LT 3.0, sendo que ele não vai conseguir dar 100% desse sistema adequado aí para você poder rodar esses jogos. Mas a culpa não é em si do técnico, do chip, não, ou do destrave, não. São os modelos de placa que estão dentro desse Xbox aqui. Por isso que geralmente quando um técnico sério mesmo vai fazer o destravamento, ele pede para fazer uma análise antes, para ver um modelo de placa do Xbox Slim. Ah, mas existem modelos que não pegam? Cara, não é que ele não pegue, ele não vai aceitar bem, entendeu? Então você vai ter um destravamento meio que pela metade. Isso é uma das maiores particularidades desse destravamento. Porque ele vai determinar pelo modelo de placa que tem melhor aceitação. Ele vai também determinar na questão da estrutura física do aparelho, se a placa está oxidada, se o processador está legal, se o drive está legal, entendeu? Se tiver tudo funcionando 100%, você vai conseguir um XGD3 perfeito. Caso contrário, você vai ver aquela mensagenzinha na tela o tempo todo. Ah, mas depende também das mídias? Claro que depende da mídia, depende da gravação, mas 70% aí desse problema está correlacionado com o próprio aparelho. Então não adianta chorar, espernear. A versão do LTU, que é a que agrada mais a galera, que quer manter o videogame aí quase original, tendo acesso a live, podendo jogar online tranquilo, e tendo as mídias piratas como referência para poder ter um custo-benefício, vai ter essas pequenas particularidades. E daí todo esse tabu dessas variações aí dos destraves do Xbox 360. E por isso que precisa da análise. O técnico que disser que se colocar o LTU vai rodar qualquer jogo destravado é um filho de uma puta mentiroso. Não funciona desse jeito. Depende muito das variações que eu estou determinando aqui. Tanto da constituição física do aparelho do cliente, quanto do modelo em si do próprio aparelho, entendeu? E enaltecendo aí, e técnicos poquem o rabo de raiva, pode falar no comentário, destrincha aí. A versão do Xbox Slim, na maioria das suas versões variadas das suas placas, não conseguem ter perfeição com LT 3.0. Só foi conseguido isso com a particularidade do aparelho do Super Slim. Vocês não gostam do Super Slim, mas aceitem, é uma realidade. O Super Slim todos os seus componentes foram ripados, diminuídos, a sua arquitetura ficou muito mais dinâmica, e aí com o chip atual do LT 3.0 a gente consegue ter o melhor desempenho dele. O Slim não consegue fazer isso direito. Essa é uma verdade. Tanto que não adianta meter o pau na mídia, meter o pau na gravação. Isso é uma realidade. Aceitem. Então, essa é uma das formas aí que eu posso esclarecer melhor essa dúvida. Se você tem um modelo Slim, e com certeza vai ter, eu vou botar depois aí, se possível, a lista dos modelos de placa-mãe que você tem, não vão conseguir o melhor desempenho para o sistema do LT 3.0. O máximo que vocês vão conseguir aí seria o LTU 3.0 e alguns jogos XGD3. Por exemplo, você não vai conseguir jogar um Rage aí com facilidade. Provavelmente em algum momento vai bugar. Entendeu? Então, tipo, essa seria a maior, digamos assim, diferença entre essas questões de placa. E também agora, já não estendendo mais esse vídeo, mas já denominando um pouco mais essa questão do XGD3, aí veio a pegadinha da Microsoft. E é por isso que os técnicos não gostam tanto do modelo do Super Slim. O Super Slim, ele nesse último modelo aí que foi posto em fabricação, ele veio com a particularidade de não poder reescrever a NAND e nem ter acesso às memórias. E aí o que acontece? Por não poder reescrever a NAND, o videogame não pode ser destravado. E é por isso que o modelo 2015 e 2016, que foram os últimos modelos a serem fabricados aí do Xbox, pelo menos ao meu conhecimento,
não podem ser destravados. E aí você sabe isso pelas datas de fabricação do aparelho. Se eu não me engano, o último modelo do Super Slim, e o melhor de todos, seria até mais ou menos agosto de 2014. Podendo assim, mas para você ter uma certeza maior, é bom você ver o modelo da placa. O modelo da placa é o que vai determinar aí se ele pode ser reescrito ou não. Entendeu? Tanto que houve casos até no YouTube mesmo de pessoas que pegaram o modelo 2015, mas com placas antigas. E aí a placa podia ser destravada, e aí o cara, o modelo 2015 pode ser destravado. Não, criatura inóspita. É porque o modelo de placa era antigo mesmo, beleza? Então, tirando aí a dúvida para vocês, galera, o vídeo, desculpa aí, ficou um pouco extenso, mas é para tentar esclarecer o máximo possível dessas pequenas dúvidas aí com relação aos destraves. Eu nem me estendi para a questão dos sistemas operacionais aí que ficam por dentro do RGH e do JTAG. Eu vou deixar isso para uma segunda parte aí do vídeo, onde eu vou preencher isso com um pouco mais de exatidão, beleza? Mas é para deixar bem claro, finalizando o vídeo, modelo RGH, jogos são lidos direto do HD, interno, externo e pendrive, e modelo LTU e LT 3.0 das mídias Dual Layers. Hoje o modelo RGH é o que tem melhor execução para jogos. Não tem contradição, não existe meio termo. É o melhor para a leitura de jogos, mas ele não permite o acesso à live. Ou seja, não é que você não possa jogar pela internet, você pode sim. A questão é que você não pode ter acesso à live. E já no modelo LTU, LT 3.0, você consegue ter essa leitura aí, esse acesso à live com mais facilidade, mas não inviabiliza a possibilidade de um banimento. É possível sim, só a galera não está supervisionando tanto. Então, vou finalizando esse vídeo aí, ficou mais extenso, prometo que os outros vão ser um pouco mais curtos, mas se você quer entender esta porcaria toda, é bom que você preste atenção. E se tiver dúvida, coloca nos comentários aí. Se não gostou da minha didática ou achou ruim, bota um dislike. Se achou legal, bota um like que incentiva o canal e eu tento trazer mais coisas aí pra você, porque fazer esse tipo de vídeo é cabuloso. Então, me despeço aí e até